Olá, quinto ano. Nós vamos iniciar nossas aulas hoje com ciências, capítulo 9. A gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade, tá? Página 220 a 225. Bom, logo no início aqui do nosso capítulo, né? Vocês vão observar essa imagem aí. E já já a gente vai comentar aí as 3 perguntinhas, tá? Então, olha só. Antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas, ele era muito diferente do atual. Então, tarefas que hoje a gente realiza com certa facilidade, antigamente elas demandavam mais esforço para serem realizadas. Então, a eletricidade, ela não está associada somente a tarefas que a gente realiza. Ela também está presente em diversos fenômenos naturais. Então, vocês estão vendo aí na página 220 e 221, na abertura do nosso capítulo, uma tempestade na Alemanha, tá? Aí, para vocês refletirem um pouco, onde você percebe a existência da eletricidade nessa cena? Então, vocês vão olhar aqui esse clarão que está na página 221, né? Nós temos aí os raios, né? Que a gente pode observar aí a existência de eletricidade. Tem também outros, tá? Estou citando só um. Letra B, pediu para vocês identificarem aí na imagem um fenômeno natural relacionado à eletricidade. Bom, fenômeno natural é um fenômeno relacionado, né, à natureza. Então, o fenômeno natural que a gente tem aí nessa página são os raios, tá? E na letra C, pediu para vocês citarem algumas atividades que você realiza no seu dia a dia que utilizam a eletricidade. Bom, eu acredito que são vários aí, né? Aparelhos elétricos, eletrônicos, brinquedos, chuveiro, lâmpada, né? Chuveiro elétrico, viu, gente? Lâmpada. Então, todos esses aí, mais alguns outros que vocês têm, tá? Fazem parte aí do dia a dia de vocês e todos eles a gente utiliza energia elétrica, tá? Na página 222, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a eletricidade no nosso dia a dia, tá? Então, aí na imagem, vocês vão observar, nós temos várias situações aí do nosso cotidiano, tá? E gostaria que vocês pensassem em todas as atividades que vocês realizam em um dia e que utilizam a energia elétrica. Aí vocês vão imaginar e depois descrever como seria realizá-las sem o uso da energia elétrica, tá? Então eu quero que vocês percebam a importância aí da energia elétrica na vida da gente, tá? Então aí a gente tem no nosso dia a dia aí, tá? Que a gente utiliza energia elétrica. Nós temos, por exemplo, a iluminação da casa, ela é feita por energia elétrica. Quando não tem, que falta luz, como que a gente substitui? A gente coloca então velas, né? A gente acende velas quando acaba a energia elétrica. Os aparelhos eletrônicos a gente não consegue usar sem a energia. Televisão, computador, rádio, celular a gente até usa, mas se a bateria, né, descarrega, não tem como você carregar. Então gostaria que vocês pensassem aí o que vocês fariam nesse caso, tá? Bom, aqui na primeira imagem a gente tem aqui uma criança assistindo TV, tá? Então a gente vai pensar no seguinte: quando a gente acende uma lâmpada, né, ao assistirmos a televisão, ao aquecermos um alimento, né, no forno micro-ondas, ao utilizarmos o computador, a gente está usando o quê? Energia elétrica. Agora a gente vai ver essa cena aqui do hospital, que muitos serviços essenciais, como os realizados em hospitais, eles também precisam de energia elétrica. Só que um hospital ele possui diversos equipamentos que funcionam com energia elétrica. Então, quando tem a queda da energia elétrica, muitos hospitais aí, para garantir, tá? Isso, eles usam geradores, que com isso eles vão ganhando tempo até voltar a ter energia elétrica de novo, tá? Porque tem muitos aparelhos aí, tá? Muitas coisas que eles usam nos hospitais não podem ficar sem energia elétrica.
principalmente para monitorar os pacientes. E aqui embaixo, no finalzinho da cena, a gente tem uma pessoa com um telefone celular, né? E mesmo, né, quando a gente utiliza aparelhos que funcionam com pilhas e baterias, como o telefone celular, que é o, né, o que ela está usando aqui, estamos também utilizando a energia elétrica, porque a gente precisa da energia elétrica para poder carregar esses aparelhos, tá? Bom, não é apenas o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que dependem da energia elétrica. A fabricação desses aparelhos também de diversos outros produtos nas indústrias dependem desse tipo de energia, tá? Então, as fábricas e as indústrias de energia elétricas, elas utilizam aí no funcionamento diferentes máquinas. E esses equipamentos elétricos auxiliam no processo de fabricação de outros produtos. Então, a energia elétrica ela é muito importante no nosso dia a dia. Aqui na página 223, vocês vão observar esse fenômeno aí na imagem, que é uma tempestade com raios em Salvador, tá? Então, vocês estão vendo aí os raios, né? Que é um fenômeno natural, que está relacionado aí à eletricidade, tá? A eletricidade ela está presente também em alguns fenômenos naturais, como os raios, e esses fenômenos são descargas elétricas que acontecem na atmosfera terrestre, que vai resultar nesse clarão aí, que a gente, né, conhece como relâmpago. E ele também produz um ruído característico, né, conhecido como trovão. Os raios eles podem causar incêndios, como a gente já viu várias vezes na televisão, tá? Em ambientes naturais e urbanos, e podem também danificar equipamentos elétricos, além de causar ferimentos e morte em seres vivos, tá? Então, para evitar alguns desses problemas, utiliza-se um equipamento conhecido como para-raios, tá? Ele geralmente é instalado no alto de algumas construções. É esse aí que vocês estão vendo na imagem, tá? Os para-raios que são instalados aí em alguns edifícios, eles têm essa haste metálica aí do raio, né? Do para-raio, que vai atrair as descargas elétricas e vai conduzir até o solo, protegendo então as construções e os seres vivos. A ocorrência dos raios ela está associada a um processo chamado aí de eletrização. Então, olha só, vocês podem fazer esse experimento em casa, tá, gente? Ele é bem simples. Vocês podem pegar uma folha de papel, cortar ela em pequenos pedacinhos, igual tá aí na mesa da criança. Vocês vão esfregar uma caneta plástica várias vezes no cabelo. Depois vocês vão aproximar essa caneta aí dos pedaços de papel e vocês vão observar o que vai acontecer, tá? Esse fenômeno que vocês vão observar aí, ele está relacionado ao processo de eletrização por atrito, tá? O nosso corpo também ele pode se eletrizar por causa do atrito de nossas roupas com outros materiais. Essa eletrização aí, ela pode ser percebida quando a gente toca algum elemento metálico aí, algum objeto metálico, ou outras pessoas, e a gente leva um pequeno choque. Vocês já perceberam que às vezes vocês encostam em alguém, parece que tá dando um choquinho? Então é isso, tá? É essa eletrização aí, tá? Como que você explica a eletrização que ocorreu na atividade prática? Naquela que vocês vão realizar aí no finalzinho da página 223. Bom, vocês vão relacionar esse processo de eletrização com o atrito da caneta plástica com o cabelo, tá? Porque não falou aqui para vocês esfregar a caneta várias vezes aí no cabelo e depois aproximar dos pedacinhos de papel? Então, é isso que vai acontecer. Esse processo aí de eletrização, ele é conhecido há muitos e muitos anos atrás, ainda antes de Cristo, tá? Então, acredita-se que o filósofo e matemático grego Tales Mileto, ele percebeu que um material chamado âmbar atraía pedaços de palha e folhas após o atrito com a pele de animal. É essa pedra que vocês estão vendo aí, tá? Então, o termo eletricidade se originou da palavra grega elétron, que significa âmbar, tá? Bom,
Aí no finalzinho da página tem esse texto aí falando sobre o acesso à energia elétrica, tá? De novo, para vocês refletirem aí como que vocês, né, ficariam se não tivessem energia elétrica. Só que essa é uma realidade que acontece a várias famílias brasileiras que não têm acesso à energia elétrica. Então vocês estão vendo aí nessa imagem um painel solar que ele vai captar a energia solar para geração de energia elétrica nessa comunidade indígena, tá? E isso acontece porque a maioria das famílias, dessas famílias aí, tá, lá no interior da Bahia, elas vivem em áreas rurais, então nas regiões ao norte do país, onde existem programas governamentais que visam levar energia elétrica para essas populações. Então, além disso, eles querem, né, além de levar energia elétrica, então eles querem oferecer também um pouco de conforto, oportunidade de desenvolvimento para a região, que vai viabilizar aí a industrialização, melhoria na saúde, na educação, na segurança e entre outros benefícios que a energia elétrica vai trazer para essa comunidade, tá? E já tem pessoas que não utilizam a energia elétrica por falta de condições para poder pagar esse serviço, tá? Então elas utilizam outros meios para conservar os alimentos, elas utilizam outros meios para poder fazer, né, a higiene. Então essa realidade é uma realidade de várias famílias brasileiras, tá bom, pessoal? Aqui na página 225, para a gente finalizar, tem algumas atividades para vocês realizarem, tá bem tranquilo, falando sobre a questão da energia elétrica. É só vocês observarem aqui. Na questão 2 tem essa charge aqui falando, né, desse fenômeno natural aí que está relacionado à eletricidade, que é um fenômeno da natureza que vocês conhecem muito bem, a gente falou aqui na página anterior. Então tá bem simples aí. E na última questão é o seguinte, pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre os cuidados que a gente deve ter em caso de tempestade com raios, tá? Então, como aqui no Brasil é um país com maior incidência de raios do mundo, então seria interessante vocês fazerem essa busca e registrar no caderno para a gente discutir no nosso encontro, tá bom? Então a gente finaliza por aqui, tá joia? Tchau, tchau! Matias, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante. Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular. Isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores. Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato, isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade.
Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares. Então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor. Porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!